Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos aqui juntos na fé, na certeza de que o Senhor está na nossa frente aqui, na certeza de que Ele tem todo o interesse de levar a sua palavra que liberta, que salva, que cura, que transforma a sua vida dentro da sua casa, dentro do seu coração, agora. Então, se você está aí ouvindo essa programação, não é à toa. Saiba que Jesus tem interesse sim em tocar a sua vida, em transformar o seu viver, em mudar completamente a sua história, viu? Então, permaneça aqui conosco, porque nós estamos aqui numa jornada que é uma jornada maravilhosa. O nosso caminho, o nosso alvo é lermos a Bíblia inteirinha, de capa a capa. Então nós começamos ali no livro de Gênesis, lemos ali o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, para poder entender a criação do universo, a criação do ser humano e aquele momento em que o ser humano escolheu viver longe de Deus, longe da comunhão com Deus. E aí pulamos para o Evangelho de Mateus, onde estamos agora, porque aí já é quando Deus executa o plano de retorno do homem, quando Deus executa o plano para abrir uma porta de retorno, que é Jesus, para que o homem possa voltar à presença de Deus. Aí pulamos o Velho Testamento, que são os preparativos que Deus faz para executar esse plano. Vamos logo para o Novo Testamento, onde estamos, porque estamos vivendo nesse período, viu? É o período chamado período da graça. É o período depois que Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, já veio na terra, já viveu, ensinou, morreu por nós na cruz, pagou o preço no nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte, e hoje está lá à direita do nosso paizinho amado, vivinho da Silva, só querendo tocar na sua e na minha vida. Então, por isso que nós estamos vendo logo o Novo Testamento. E já estamos aqui no Evangelho de Mateus. Você já vai abrindo aí a sua Bíblia, no capítulo 26. Então já vai abrindo, já está quase terminando o finzinho aqui do Evangelho de Mateus. E aí você já sabe a dica, não é? Para você achar rápido qualquer livro na Bíblia. Você já deixa aquela página de índice que tem no comecinho da sua Bíblia, você já deixa ela marcadinha ali com marca-texto, marca livros, não marcador de livros. Deixa ali bem marcadinho, porque aí você abre rapidamente, localiza o livro, né, Mateus, Novo Testamento, e aí você vê em que página começa o livro de Mateus, já vai direto para essa página na sua Bíblia, o número da página. E aí, achando o começo do livro de Mateus, é mais fácil você achar o capítulo 26, né? Um instantinho você acha. Aí você vai fazendo assim, aos poucos, com a prática na Bíblia, você já vai perceber assim onde está aquele livro e já vai abrindo direto. Mas enquanto você não tem essa prática, não fica folheando não para lá e para cá, porque aí você acaba perdendo tempo e acaba perdendo a explicação, né? Tem muita gente na igreja que vai lá, não é? O pastor diz, abra aí a sua Bíblia, no livro tal, capítulo tal, e a pessoa fica o tempo todo procurando, enquanto o pastor já está ensinando, pregando, esclarecendo ali a palavra, né? Então é importante a gente não
bobear nesse caso, né? Atenção total na palavra. Se você achou, amém. Se não achou, quando começa a explicação, fique ligado na explicação, porque ali é o Espírito Santo falando com você, tá bom? Então vamos continuar a nossa leitura hoje a partir de Mateus, capítulo 26, versículo 1. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo assim: o plano para tirar a vida de Jesus. Então, veja que tristeza, não é? Jesus, ele ensinou tanta coisa, nesses últimos capítulos. Olha, desde o capítulo 23, 24, 25, que nós temos lido, Jesus tem aqui ensinado com poder, com autoridade, aqueles fariseus, aos líderes religiosos da época, os escribas, né? E Jesus tem repreendido esses homens que não estavam seguindo a palavra de Deus corretamente. Jesus está ali firme e forte, falando com esses homens, repreendendo esses homens, mas eles não se emendaram, viu? Eles não se arrependeram. E vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos ver. Mateus capítulo 26, versículo 1. Diz assim a Bíblia: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, verso 2: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha aqui, já pensou em você ser um dos discípulos de Jesus e ouvir Jesus dizendo isso? Daqui a 2 dias eu serei crucificado. Veja que Jesus já tinha falado pelo menos 2 vezes que ele seria preso, seria morto, mas ressuscitaria. Só que ele não tinha dito ainda quando isso ia acontecer. Mas agora Jesus ele diz, olha, daqui a 2 dias, imagine só, hein? A agonia dos discípulos, hein? Então a gente só vai ter mais 2 dias do Mestre aqui em carne conosco, carne e osso. Não, imagina. Vamos ver qual foi a reação deles, né? No verso 3 diz assim: então os principais sacerdotes, olha, e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Veja aí, e quando Jesus disse isso, os principais sacerdotes, os anciãos, gente, que é o pessoal mais experiente, né? A palavra ancião, experiente, em grego é presbítero. Olha aí de onde vem a palavra presbítero. Tem que ser uma pessoa sábia, né? No entanto, o que eles estavam fazendo? Se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. E o que eles foram fazer lá? O verso 4 diz: e deliberaram, quer dizer, planejaram, discutiram, né? E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Olha só, misericórdia, hein? Olha o que esses... no palácio do sumo sacerdote. Veja que coisa, do líder máximo do judaísmo na época, do maior líder religioso de Israel que havia na época. Então se juntaram eles com esse líder, os outros líderes, tramando para prender Jesus à traição. Quer dizer, não foi nenhuma prisão justa de acordo com a lei, né? Foi uma prisão ilegal, a traição, e planejando matar Jesus. Que tristeza. Quer dizer, não se arrependeram, não é? A palavra que Jesus ministrou para esses homens foi forte, foi direta, mas eles não se arrependeram. Realmente muito triste. E no verso 5 diz assim: mas diziam, não durante a festa, Páscoa, né? Para que não haja tumulto entre o povo. Veja que eles estavam preocupados, né, com a reação popular, já que eles pensavam que Jesus era amado pelo povo, né? O povo, se eles prendessem Jesus durante a festa da Páscoa, aí o povo, eles pensavam, né, que o povo ia se revoltar e tal. Mais tarde a gente vai ver que esse povo que tanto saudou Jesus, né, quando ele entrou em Jerusalém, esse povo que foi curado, que foi liberto,
na hora de gritar por Jesus, cadê o povo, né? O povo não estava lá, né? Então, por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Se você confia, queridos, quer dizer que põe suas esperanças no ser humano. Se você tiver que pôr suas esperanças em alguém, tem que ser em Jesus Cristo. Esse é a tua esperança, a minha esperança. É esse que nunca falha, que nunca está ocupado, que nunca está cansado e que nunca nos decepciona. Esse é o alvo da nossa esperança, né? Muito bem. Aí vem, olha só, passou isso aqui, né? Vem um outro trecho dizendo assim, o versículo 6. Tem aqui um subtítulo na minha Bíblia, dizendo Jesus ungido em Betânia. Olha só o que aconteceu nessa cidade de Betânia. Versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, olha a casa que Jesus estava, hein? Na casa de um leproso, que naquela época nem podia. O leproso, ninguém chegava nem perto, né? Era considerado amaldiçoado. Jesus estava lá. Verso 7. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é o material, né? Um vaso cheio de precioso bálsamo. Bálsamo é o perfume, né? Que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então veja o que essa mulher fez. A mulher chegou, Jesus estava lá na mesa. Vamos lembrar que a mesa naquela época não era como a gente tem hoje, que fica todo mundo sentado numa cadeira na mesa. Naquela época a mesa ela tinha a altura de um centro de sala, altura baixa. E a pessoa ficava quase deitado, apoiado no cotovelo ali, comendo a comidinha. Então Jesus estava assim, aí a moça chegou e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Olha só. Olha o que aconteceu no verso 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? 9. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha só o que eles disseram, né? Ficaram chateados com a mulher, né? Não, devia ter vendido esse perfume, né? Dar o dinheiro aos pobres, para que derramar em Jesus? Mas olha só a resposta linda de Jesus no verso 10. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Verso 11. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha aí, ó, isso aqui é uma revelação interessante de Jesus, viu? A gente às vezes tem um ideal, não é assim, de eu quero ajudar a lutar contra a pobreza, para acabar a pobreza. Veja aqui o que Jesus diz, olha, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, porque ele estava prestes a ser crucificado, morrer e depois subir aos céus, né? Ressuscitar e subir aos céus. Então ele disse: não, que é isso, deixa ela me ungir. Ora, os pobres vocês sempre vão ter. Não tem jeito, queridos. Olha, por mais que haja riqueza, você viaja, se você já teve a oportunidade de visitar um país de primeiro mundo, um país rico, você vai ver que também há pessoas pobres, só que em menor quantidade, claro. Mas sempre há um espírito da miséria, sabe? O espírito... não sei se você vê aqui no Recife, tem muito. Gente andando pela rua, falando como louco, como lunático. Não sei se você já viu isso. Todo maltrapilho, todo sujo, gritando ou falando sozinho. Existe, queridos, espíritos, sabe? Existem demônios que atuam. Esse tipo de demônio da miséria, do farrapo, sabe? Em todo lugar do mundo. Que a pessoa às vezes tem uma casa para voltar. Eu tenho, por exemplo, 2 queridos irmãos amados, queridos do coração em Cristo, que fizeram durante anos um ministério de evangelização de moradores de rua. E foi impressionante, eles encontraram casos incríveis de pessoas que tinham casa, que tinham família, mas que tinham sido completamente tomadas por esse espírito de maltrapilho. Estavam ali, assim,
não conseguiam sair da rua. Uma coisa impressionante, impressionante. Então está aqui Jesus dizendo, os pobres sempre os tereis convosco. Não é? E aí é realmente com isso não quero dizer, todos os pobres não. O pessoal que está pobre está lutando, está batalhando, não tem oportunidade, não tem emprego, a pessoa está lutando. Eu estou falando daquele que já foi tomado por esse espírito e às vezes é oferecida oportunidade e a pessoa não vai. Não é por malvadeza, nem por safadeza. Muitas vezes a pessoa está plenamente dominada e opressa por esse tipo de espírito do lixo, né? Então está repreendido em nome de Jesus. Se você me ouve agora e é uma dessas pessoas, saiba que eu repreendo na sua vida a atuação desse mal. Em nome de Jesus, declaro a sua libertação desse espírito da rua. Que você seja liberto, vá para a sua casa, volte para a sua família. Em nome de Jesus. E se você me ajude aí, ouvinte, se você crê, diga amém. Confirme, concorde comigo com essa oração, porque aí o poder de Deus se move. E sei lá quem está nos ouvindo agora que tem esse problema, né? Muito bem, pois então Jesus, voltando aqui para a Bíblia, falou isso. Olha, vocês não reclamem com ela não, porque os pobres vocês vão ter aí muito tempo, mas a mim vocês não vão ter. Eu vou para o Pai, então deixa ela me ungir mesmo. Aí ele diz mais no verso 12, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Olha a certeza de Jesus, né? De cumprir essa missão, né? Verso 13. Em verdade vos digo, Jesus falando, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Veja que maravilha! Jesus colocou essa mulher nessa posição de ser lembrada. Então, por isso, Mateus, que escreve aqui o Evangelho de Mateus, registrou esse acontecimento aí, tá vendo? Que a mulher, por amor a Jesus, foi lá e derramou um bálsamo precioso na cabeça de Jesus. E ele já foi ali ungido e perfumado, porque era uma tradição na época dos judeus, na época de Jesus, o povo judeu, quando morria alguém, o povo então, depois que a pessoa morria, lavava o corpo direitinho e derramava perfumes e essências sobre o corpo, né, na hora do sepultamento. Então tá aí, Jesus já dizendo, ela fez isso para o meu sepultamento, né, porque ele iria morrer e depois ressuscitar. E aí vamos aqui para o verso 14, porque tem outro subtítulo aqui dizendo assim, o pacto da traição. Eita. Olha só como foi o planejamento da traição a Jesus. Verso 14. Então, um dos 12 discípulos, né, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, indo conversar com os principais sacerdotes, propôs. Olha aí, verso 15. Olha só a proposta de Judas Iscariotes. Que quereis dar e eu vos entregarei? Fez a proposta. Só, o que vocês me pagam para eu entregar a Jesus? Que coisa triste, né? E aí a resposta, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Foi esse o preço. Verso 16. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então veja que Judas Iscariotes já estava completamente perturbado aí, não é? Porque não é possível, o sujeito andava com Jesus, andou por 3 anos com Jesus, ouvindo os ensinamentos ali, frente a frente, não é? Presenciando aqueles milagres, não é? Que Jesus fazia e tudo mais, mas não teve jeito, né? O homem realmente estava com o coração aberto para a operação do diabo. E a gente vai já ver Jesus dizendo isso. É muito interessante. Veja só, vamos ver isso. Verso 17. Os discípulos preparam a Páscoa. Tem um subtítulo aqui na minha Bíblia.
Vamos ver o que diz aqui, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, que é a Páscoa, lembrar que essa festa da Páscoa, a gente vai aprender quando lê o Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, que essa festa marca a saída, a libertação do povo de Israel do cativeiro, da escravidão, lá no Egito. Então é aquele filminho que a gente vê Moisés tirando o povo com a mão de Deus, as 10 pragas do Egito, e Deus matando ali os primogênitos do Egito, não é? E só não matou os primogênitos de Israel, os primeiros filhos, porque Deus mandou, olha, mate um cordeiro sem defeito, pegue o sangue, pinte nas portas, né, no umbral das portas, e aí quando a morte passar não entrará. É exatamente essa festa da Páscoa, e Deus ainda mandou, faça um pão sem fermento, que é o pão asmo, aquele pão de Beirute, se você já comeu esse sanduíche, aquele pão que não cresce, parece um disco de pizza, né? E ali o povo comeu pão asmo e ervas amargas junto com o cordeiro. Deus disse que era para lembrar, o pão asmo era para lembrar a pressa com que eles estavam saindo. Não dava tempo nem de fermentar o pão. E as ervas amargas para lembrar do tempo amargo de escravidão, né? Então essa festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, era comemorada todo ano. E aí vem o verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, da Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Verso 18. E ele, Jesus, lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, ter quer dizer conversar, com certo homem, e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, viu que Jesus falou aqui? Pediu para os discípulos irem na frente conversar com um homem de uma certa casa, não é? E eles foram lá. Verso 19. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, veja aí que, nesse momento, Jesus já estava prevendo, como ele é Deus Todo-Poderoso, ele tem essa condição, ele é 100% homem, mas naquele momento ele estava ali no poder do Espírito Santo, O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre todas as pessoas que crerem, ainda iria acontecer depois da ressurreição de Jesus, mas ele estava cheio do Espírito Santo já. Então, ele já tinha, apesar de ser 100% homem, apesar de ter se esvaziado da sua condição de Deus, para estar na terra como homem e passar por tudo no nosso lugar, o Espírito Santo era com ele. Então, ele já sabia direitinho que o homem ia receber os apóstolos e ele sem problema nenhum. E aí é que vai começar a ceia do Senhor, a famosa ceia do Senhor, que todo mundo fica assim, tem até quadro, da ceia com aquela mesa. Mas lembre-se que a mesa na época de Jesus não era daquele jeito não, viu? Era pertinho do chão, todo mundo ficava meio que recostado assim perto da mesa. E nessa ceia vai acontecer alguns eventos espetaculares. Vai acontecer coisa fantástica. Você quer saber o que vai acontecer? Coisas que vão marcar a humanidade para o resto dos tempos. Coisas espetaculares. Isso vai acontecer. A gente vai falar para você, a gente vai ler junto, mas não é agora não, viu? Segure aí, já, depois do intervalinho. Por enquanto vá aí se deliciando nesses louvores, Vá agradecendo a Jesus pelo fato dele ter tomado essa decisão, De ter ido mesmo, apesar dessa traição, do plano para tirar a vida dele e tudo mais. Vá firme aí, vá adorando a Deus, agradecendo Jesus, que já a gente volta para contar para você, para a gente ler junto o que aconteceu nessa ceia de Páscoa, que é um momento de festa, um momento solene,
para o povo de Israel. Um momento em que eles estavam lembrando aquele dia em que Deus Todo-Poderoso, com mão forte, libertou um povo que não tinha exército, não tinha arma, libertou esse povo da escravidão do Egito, que na época era uma das maiores potências, uma das maiores nações mais poderosas da época, né? Então, glória a Deus por esse nosso Deus maravilhoso. Vamos aqui para o nosso intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique na paz e na graça de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui seguindo a leitura do Evangelho de Mateus. Estamos aqui nos mergulhando, ministrando essa palavra poderosa de Deus que vem mudar a nossa vida. Estamos em Mateus capítulo 26. Dá tempo aí de você abrir a sua Bíblia. Capítulo 26, versículo 20, para onde vamos agora. Então a cena aqui é a seguinte: Jesus tinha dito a seus discípulos para prepararem lá um local para eles comerem a ceia de Páscoa, não é? Comemorando aqui a saída do povo de Israel do Egito, a libertação da escravidão, não é? Moisés, as 10 pragas do Egito, a libertação do domínio de Faraó, tudo aquilo que você já viu no filminho e que a gente volta para ver lá no Velho Testamento, quando chegar aqui o momento. E aí, Jesus, ele, antes também, você se lembra, o traidor, né, o Judas Iscariotes, ele já tinha combinado com os sacerdotes para entregar Jesus à traição e já tinha combinado até o preço, né? 30 moedas de prata. Nós já lemos isso no primeiro bloco, né? Então agora, vamos aqui para o versículo 20. Tem um subtítulo aqui na minha Bíblia chamado assim: o traidor é indicado. Olha aí, o subtítulo: traidor é indicado. Então vamos ler, diz assim o verso 20, ó. Chegada a tarde, pôs-se ele é Jesus, né, à mesa com os 12 discípulos. 21. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Oh, que tristeza. Verso 22. Qual terá sido, né, a reação dos discípulos? Olha, verso 22. E eles, muitíssimo contristados. Contristado é quando a pessoa está muito triste, assim, muito, muito triste. Então, e eles muito tristes, começaram um por um a perguntar a Jesus: porventura sou eu, Senhor? Perguntando. Já pensou? Imagine a cena aí na sua cabeça, hein? Tá imaginando na sua cabecinha uma mesa baixinha, né, perto do chão, como era a mesa na época, 12
homens sentados, mais Jesus, não é? 13 pessoas ali sentadas. E Jesus diz um negócio desse: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então foi aquela tristeza, né? Começou um por um. Jesus, mestre, sou eu? Será que sou eu? O outro, será que sou eu, mestre? E eu, será que sou eu? Que coisa. Imagine o clima, né? Como a gente diz assim no popular. O clima pesou, né? Aí no verso 23 diz assim: e ele respondeu, Jesus respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Naquela época era o prato, tem um prato no meio da mesa com a carninha, e a pessoa ia pegando o pãozinho, ia melando na carninha e levava na boca, né? Então, por isso que Jesus disse isso. Aí no verso 24, Jesus diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Quer dizer, Jesus ia morrer mesmo na cruz, era a missão dele, estava escrito. Só que é o que ele diz: mas ai daquele por intermédio, ou seja, por meio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Meu Pai. Já pensou, queridos? Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, dizer uma coisa dessa de alguém? Meu Deus, né? Quer dizer, estava escrito que isso iria acontecer. Deus já sabia, porque Deus é onisciente, né? Deus sabe tudo que vai acontecer, porque para Deus o tempo não existe. Por isso que a Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus não tem passado, presente e futuro. Por isso que Ele é o que era, o que é e o que será para sempre. A gente é que conta o tempo, né? Porque ao nosso redor tem muita coisa que lembra o tempo, né? Tem a noite e o dia. Pronto, a gente já vai contando. 1 dia, 2 dias, 3 dias. A gente cresce, muda, fica adulto, depois fica velho. Então a gente vai vendo as mudanças no nosso corpo, né? Por isso que o tempo é bem presente para nós. Mas para Deus não. Deus não muda. Deus, Ele nos diz que quando a gente estiver com Ele na eternidade, não vai mais precisar de sol nem de lua, porque a luz vai vir da glória dele. Já pensou? Que maravilha! Então Deus não conhece tempo, né? Deus criou o tempo, mas não é afetado pelo tempo, né? Deus não envelhece, não muda. Então realmente Deus já sabe. Deus já sabia, Jesus já sabia. E aqui ele diz: olha, estava escrito, mas a pessoa que cedeu ao diabo para fazer isso, melhor que não tivera nem nascido. E aí olha no verso 25 o que aconteceu. Olha aqui. Então Judas, que o traía, o Judas Iscariotes, perguntou: acaso sou eu, mestre? Olha só que falsidade. Já pensou? Acaso sou eu, mestre? Sabendo, não é, que já tinha fechado o acordo com os sacerdotes, os líderes religiosos, já tinha combinado o preço, né, as 30 moedas de prata. Que coisa, acaso sou eu, mestre? Aí respondeu-lhe Jesus, a Bíblia diz: tu o disseste. Jesus tinha umas respostas assim, né, que não dizia: é você mesmo, seu cabra, né, traidor. Não, Jesus apenas disse: olha, foi você quem disse, né? Que coisa. Aí vem um momento espetacular. Chegou um momento espetacular aqui no verso 26. Na minha Bíblia tem um subtítulo chamado A Ceia do Senhor. Olha que lindo. Diz assim no verso 26: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, pegou lá o pão que eles estavam comendo, né? Provavelmente o pão asmo lá sem fermento, que era Páscoa, né? Que eles estavam celebrando. Então tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: olha só, tá imaginando a cena aí? Jesus pegou o pão, abençoou o pão, apresentou o pão ao Pai, né? Abençoou, partiu
os pedacinhos e deu aos discípulos. E disse, olha o que ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E aí, pastor, não entendi não. Mas não era um pão? Como é que é o corpo? Você vai entender já já. Vamos seguir aqui no 27, você vai entender. Verso 27. A seguir, logo depois disso, né? Tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, olha o que ele disse: bebei dele todos. Passou o cálice, né? De mão em mão, de boca em boca. Verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Oh, glória a Deus! Que momento lindo! Pastor, eu não entendi. Como é que Jesus estava bebendo vinho e comendo pão? Aí deu pão aos discípulos e deu o vinho. O que tem a ver o pão com o corpo e o vinho com o sangue? Você vai entender exatamente o que Jesus queria dizer. Estou fazendo suspense, né? Que nem minissérie, não é? Que a gente fica querendo saber o que vai acontecer. Você vai saber. Segura aí, o pão, não é? Deu o pão, dizendo, isto aqui é o meu corpo. Deu o vinho, dizendo que o vinho é o sangue da nova aliança. Aqui Jesus falou a palavra do Novo Testamento, porque testamento é aliança. Então Jesus está dizendo que o sangue dele é que vai firmar conosco, com a gente, comigo, com você, a nova aliança. E ele diz que esse sangue ele vai derramar naquela cruz em favor de muitos. E para que Jesus vai derramar esse sangue? Para remissão de pecados. Pastor, não sei o que é remissão. Remissão é livrar uma pessoa da prisão, da escravidão. Perdoar, é livrar. Então, remissão do pecado é Jesus apagar todo o pecado daquele que decide entregar a sua vida para Ele. E é Jesus também libertar a pessoa do domínio do pecado. Isso é que é remissão. Remissão de pecado. Então Jesus diz, olha aí, vou ler de novo o 28 que é lindo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, em favor de você, ouvinte, que está me acompanhando, em meu favor, em favor do seu filho, da sua filha, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, você que me ouve. Para quê? Para remissão de pecados, para te libertar. É o único ensino onde o Deus Todo-Poderoso, superior a tudo, se esvaziou da sua condição de Deus, veio para a terra como um ser humano comum, cumpriu a sua missão, derramou seu sangue inocente em meu favor e em seu favor, para tomar o nosso lugar, para receber nele o castigo que era para nós. Então, maravilhoso esse nosso Deus, amado, né? Totalmente amado, totalmente digno, como diz o louvor, né? Aleluia. E no verso 29, mas pastor, não entendi ainda, o pão e o vinho, primeiro o vinho, como é que eu sei que é vinho? Porque Jesus vai dizer agora no 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. O que é o fruto da videira? A videira é a árvorezinha que dá uva, né? Então, o fruto da videira é o vinho, é o suco da uva puro, não é esse vinho alcoólico não. Que hoje o pessoal bota o suco da uva lá na vinícola e bota a levedura de cerveja no suco da uva. É um negócio artificial, um negócio que estraga o vinho. Ele bota a levedura porque a levedura consome a glicose que tem no suco da uva e bota para fora, secreta etanol, que é o álcool. O pessoal bota a levedura estraga ali o suco com álcool, depois coa, tira fora e sai aquele suco de uva maravilhoso estragado com álcool no meio. Um negócio
Coisa louca que o ser humano faz hoje, estragando só para ficar alto, né? Que coisa, né? Bom, Jesus diz: digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Olha aí, que bonito, né? E verso 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja que doidice, né? Eles saíram cantando um hino, mesmo sabendo que Jesus ia passar por tudo aquilo, né? Veja como até esse momento estava todo mundo ali na fé, não é? E Jesus prometendo: eu não vou mais beber do sumo da uva, eu só vou beber ele novo, quando eu estiver com vocês no reino de meu Pai. Quer dizer, Deus não vai criar novo céu e nova terra? Então, Jesus prometendo: eu vou beber da nova uva que vai existir na nova terra, no novo céu. E aqui, pastor, ainda não entendi o pão e o suco de uva. Quando Jesus diz, queridos, que o pão ele é o corpo dele, é porque quando a gente come o pão, a gente mastiga, não é? Estraçalha aquele pão. Então é exatamente o que aconteceu. O pão ele representa o corpo de Jesus, que seria preso, torturado, chicoteado, não é? Que seria muito chicoteado, que teria sua carne aberta em feridas profundas, bastante ensanguentado, desfigurado. O profeta Isaías, 700 e poucos anos antes, chega a dizer que Jesus seria desfigurado, que ninguém ia nem conhecer ele na cruz. Veja que coisa. Então esse é o pão, é o corpo, não é? Representa o corpo. E o sangue, o vinho, representa o sangue que Jesus iria derramar ali naquela cruz para que nós fôssemos libertos do pecado. A gente vai ler em outros evangelhos e também nas cartas do apóstolo Paulo que Jesus orienta que a gente fizesse isso no futuro em memória dele. Ou seja, esse ato de comer, de estarmos ali na mesa, ou seja, estarmos ali na igreja, comer do pão, beber do vinho, do suco de uva puro, sem álcool, que a gente chama de ceia do Senhor, é aquele momento de lembrar, de trazer à memória aquele dia lindo que Jesus, certo de sua missão de nos tirar do domínio do pecado, ele aceitou a missão, ele foi em frente. Então aquele pão nos lembra o corpo de Jesus, nos lembra aquele pão é a sombra, quando tinha ali no Velho Testamento, não é? Quando o povo de Israel saiu do Egito, também tinha ali o cordeiro, não é? Que o povo comeu ali com Moisés antes de sair do Egito. O cordeiro que foi, também o corpo do cordeiro foi oferecido ali. Então, o pão significa isso, representa o que ia acontecer com o corpo de Jesus, né? Que ia ser bastante machucado. E o vinho representa ali o sangue de Jesus. Claro que não é para a gente adorar nem o pão nem o vinho, porque eles não têm nenhuma propriedade divina e de modo algum Jesus repete esse sacrifício. A gente vai aprender lá em Hebreus, quando lermos que Jesus fez o sacrifício da cruz uma única vez e para sempre, que esse sacrifício é plenamente suficiente para a nossa salvação. E aí eles foram lá, Jesus prometeu, olha, não vou mais beber do vinho aqui da terra, só quando vocês estiverem comigo no reino de meu Pai. Olha, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que beleza, não é? Lindo demais. Então aqui, vamos ver o que aconteceu, né? No verso 31, diz assim, um subtítulo na minha Bíblia: Pedro é avisado. Olha, vamos ver, né? Então, diz assim a Bíblia, então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Eita, pastor, onde é que está escrito esse negócio que eu quero pesquisar? Não é fácil.
esse versículo 31, Jesus está citando um outro versículo aqui do Velho Testamento. Aqui, ó, Jesus está citando o livro de Zacarias. Anota aí no seu caderninho, do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Vê que coisa, né? Zacarias escreveu mais de 400 anos antes de Jesus. No entanto, está se cumprindo aí, né? Zacarias dizendo: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E Zacarias, capítulo 13, versículo 7. E é exatamente o que vai acontecer, né? Que Jesus será capturado, será ferido, será crucificado. E ali, aquelas ovelhinhas que seguiam a Jesus, os discípulos, vai todo mundo correr, vai todo mundo se desagregar, se separar, né? Se dispersar, um para cada lado. Exatamente o que vai acontecer. Mas, olha o que diz Jesus no 32, verso 32. Mas, depois da minha ressurreição, olha a promessa, irei adiante de vós para a Galileia. Veja que bonito. Jesus já assim, prevendo a sua ressurreição, profetizando e dizendo que iria aparecer para eles, os discípulos. E mais, dizendo que ia conduzi-los já ressurreto, depois da ressurreição, para a Galileia, que era o lugar lá onde Jesus chamou esses discípulos, né? O lugar lá dos pescadores. Um lugar muito humilde, que era muito escanteado lá pelo povo. Então imagine que coisa linda, né? Aí vem o 33. O que você acha que os discípulos, né, responderam? Vamos ver o que Pedrão disse aqui. Pedro, verso 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha que homem corajoso. Dizer, não, eu não vou lhe abandonar. Ainda que todo mundo se envergonhe do Senhor, eu não. Olha o que Jesus disse no 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha aí Jesus profetizando, hein? Verso 35. Disse-lhe Pedro, olha a resposta de Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha que bando de gente corajosa, hein? Que bando de gente corajosa. E aí eu pergunto a você: você acha que esses corajosos ficaram corajosos até o fim? Ou na hora do aperto correu todo mundo, hein? O que você acha que aconteceu? A gente vai saber disso, sim. Vamos ver isso. Mas não é hoje não, viu? É no nosso próximo programa. Não perca o próximo programa, que você vai saber direitinho o que aconteceu e principalmente por que aconteceu. Não é suficiente a gente saber o que aconteceu. Aqui a gente tem que entender por que aconteceu o que vai acontecer. Que você vai saber amanhã no nosso próximo programa, viu? Então agora eu queria orar pela sua vida, aproveitar esse momento para trazer assim, sabe, para o seu coração, que você possa receber do Espírito Santo aí, onde você está agora, sabe, que ele confirme no seu coração a importância do que Jesus está fazendo nesse momento, do que aconteceu há 1900 e tantos anos atrás, quando Jesus, nesse dia da Páscoa, nessa véspera, né, Jesus estava lá comendo, tendo a sua última refeição com os discípulos e firmando oficialmente a nova aliança, o Novo Testamento. Então Deus Todo-Poderoso, sob a forma de um homem comum como eu e você, naquele momento, estava dizendo: olha, meu querido, ouvinte querido desse programa,
Ele estava dizendo assim para você: eu vou para aquela cruz, sim, pagar o preço pelo teu erro. Eu vou, Jesus dizendo. Quem vai sou eu. Porque você, ser humano, você ouvinte, querido ou querida ouvinte, você não tem condições de pagar o preço pelo seu erro. Não tem. Nada que você faça, nada que você dê a Deus, nenhuma boa ação que você faça chega nem perto de pagar o débito que você tem, que eu tenho. Não chega perto, não chega perto. O padrão de Deus, queridos, é tão alto, que para a gente voltar a ter comunhão com Ele, voltar a poder andar na presença dEle, foi necessário que Ele mesmo, que o Verbo, que a palavra de Deus viesse à terra, recebesse o nome de Jesus, que também é Deus, e se oferecesse, tomasse essa decisão de morrer no meu e no seu lugar, e antes passar por toda aquela tortura, e o pior, na cruz, ser separado do Pai, porque estava recebendo ali todo o pecado dos que já viveram, dos que estavam vivos e de nós que viríamos depois. Então vou lhe dizer, viu? É um momento lindo aqui, é uma decisão séria. Parece uma besteira, né? Alguém sentado numa mesa, comendo um pão, tomando um cálice. Mas aqui, quando Jesus fez isso no mundo espiritual, sabe? As coisas se abalaram, porque o diabo e seus demônios disseram: pronto, agora acabou o negócio para nós. Ele decidiu que vai mesmo cumprir a missão. Estamos acabados agora. Então vamos orar nesse propósito. Feche os seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e te apresento a vida dos ouvintes, Pai, que nos acompanham agora. Te agradeço, Jesus, porque nesse dia o Senhor tomou essa decisão, confirmando a tua missão, confirmando o que os profetas tinham falado a seu respeito, o profeta Zacarias, como nós lemos agora, o profeta Isaías, como lemos antes. Porque o Senhor, por amor a mim e aos ouvintes, o Senhor celebrou ali aquela nova aliança, dizendo: olha, aqui está, o meu corpo vai ser moído como esse pão, meu sangue vai ser derramado, mas vocês vão ser libertos do pecado. Muito obrigado, Pai. Então eu digo isso para você agora, querido ouvinte. Você, se você quiser, está ao seu alcance. Se você ainda não tomou essa decisão, está ao seu alcance zerar a sua vida, começar de novo, se arrependendo do passado e deixando o passado no mar do esquecimento. Está nas suas mãos agora que você aproveite essa oportunidade e celebre junto com Jesus a nova e eterna aliança que Ele fez aquele dia, que Ele começou ali. Então é o que eu ministro na sua vida, sabe? Que você agora abra o seu coração, diga para Deus: Pai, eu quero estar nessa aliança, Pai. Eu me arrependo, Pai. Eu quero, Pai, que o sangue que Jesus derramou naquela cruz também me liberte, Pai, do pecado, do domínio do pecado. Eu quero remissão, Pai. Eu quero libertação. Libertação das drogas, do álcool, da pornografia, da sensualidade. Libertação da maledicência, dos palavrões, das brigas, do nervosismo, da agonia, da síndrome do pânico. Seja liberto agora em nome de Jesus. Da insônia, da doença, de tudo que não presta. Seja liberto, seja sarado, seja remido, liberto em nome de Jesus. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo morar, deixe o Espírito Santo dirigir. Entregue-se, entregue-se agora. Você não vê que até o momento que você dirigiu até agora a sua vida, olha aonde foi que você chegou. Então faça como eu fiz há vários anos atrás, como alguns fizeram há poucos anos atrás.
como alguns fizeram ontem, estão fazendo agora. Não importa o tempo, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia na presença de Deus é como 1000 anos. Então comece agora, não perca mais tempo. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, que o Senhor receba essa vida que está nos acompanhando. Em nome de Jesus, Senhor. E que seja liberto, que seja sarado e que venha para os teus braços, Pai. Em nome de Jesus. Se você concorda, ouvinte, diga aí amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Que bom, querido. Se você tomou essa decisão agora, procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Vá até os cultos. Busque ao Senhor. Busque na palavra. Sabe? Se entregue ao Senhor completamente. E você vai ver a mudança que o Espírito Santo vai fazer. Primeiro no seu coração, depois no seu exterior e depois na sua casa, na sua parentela. Viu? Você vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Se você quiser estar conosco, nós estamos ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, ali no bairro do Arruda, na Requinte Recepções, pertinho do estádio do Arruda. Nessa semana, excepcionalmente, não teremos, eu estarei viajando a trabalho, mas na próxima semana, estamos firmes aí, na próxima quinta-feira, tá bom? A vinhetazinha vai passar daqui a pouco, você vê o endereço certinho. E para ouvir os nossos programas, esse programa e os anteriores, todos que fizemos aqui na rádio, é só ir na nossa página lá no Facebook e ser abençoado ali, poder ouvir. A página é Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ok? Vou repetir para você anotar. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então você poderá entrar na nossa página do Facebook, vai na seção de vídeos e ali tem todos os programas, tá bom? Então fiquem todos na paz e na graça do Senhor e até amanhã em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.